Porque torcida tem, potencial tem, repercussão tem, senão a gente não ia estar falando do Vasco aqui agora. Agora as pessoas envelhecem, as pessoas passam, as gerações mudam. Você falar de um Vasco forte é retroagir com boa vontade até o ano de 2012, já são 9 anos. Qualquer pessoa com 19 anos de idade talvez não tenha uma lembrança muito clara dos 10, não é todo mundo que tem. Olha como a gente subestima essa questão da passagem do tempo, né? Sim. Então isso é pesado também, inclusive do ponto de vista do potencial que o Vasco tem. É um potencial que pode estar diminuindo. Então é para já, é para ontem. Não é em função, como vocês falaram, do rebaixamento de agora. É de 4. É o Vasco que tem que dizer isso. O Flamengo está na toada que deve estar. Nesse momento também. O Flamengo também passou momentos de perrengue muito grandes, inclusive do ponto de vista financeiro. Mas essa é uma resposta que só o Vasco pode dar. A chave do clássico voltar a ser o que era, está com o Vasco. Ô Zinho, e outra coisa, viu? Sempre tem essa pergunta, todo ano quando eles vão se encontrar. A distância entre Flamengo e Vasco é maior, menor ou igual do ano passado? E sempre aumenta. A gente chegou na maior distância entre eles, nesse confronto de hoje, por tudo que a gente está vendo esse ano. O Vasco que vai disputar a Série B mais uma vez, é a 4ª vez que vai para a Série B. O Flamengo agora com o trabalho do técnico já vindo desde o ano passado, né? Não chegou agora, o Rogério já tem um trabalhinho aí, acabou de conquistar mais um título, as perspectivas. Quer dizer, a gente chega no momento da maior distância entre eles? Eu tô nessa daí. Eu acho que sim. Se tivesse o fichamento hoje, com certeza eu colocaria as fichas no Flamengo, tranquilamente, porque a distância, principalmente, eu gosto muito do Marcelo Cabo, um ótimo profissional, vai tentar aí, com a sua experiência de Série B, organizar esse time do Vasco e aí o Vasco buscar subir. Essa direção que entrou agora, com o Salgado no comando, ela está tentando organizar a parte administrativa, mandou mais de 240 funcionários embora, infelizmente teve que fazer cortes, baixou a folha salarial da equipe profissional também, mexe na categoria de base com contenções de despesas, como o Sormani falou e muito bem, por administrações horríveis que passaram pelo Vasco da Gama e colocou o Vasco onde está. Mas o Vasco tem uma história com a torcida do Vasco é muito gigante, que ela abraça. Quando ela vê uma luzinha lá no final do túnel, ela abraça e vem junto. Infelizmente, na pandemia, ela não pode estar mais presente ali no campo. A gente ora para que isso passe e a torcida perto ajuda muito esse Vasco a melhorar. Mas hoje, para o Clássico, a diferença é muito grande, porque o Marcelo Cabo ainda nem organizou o seu time, ainda nem montou um time ideal. E o Flamengo é privilegiado, eu concordo com a fala do dirigente do Vasco, o Flamengo jogou no domingo, poderia ter jogado na quarta-feira tranquilamente. Tanto é que vai jogar hoje, quinta, e já tem jogo marcado no sábado. Ah, Zinho, mas vai botar o time B. Mas é o Flamengo que vai entrar em campo. Vai jogar quinta e sábado. Por que não poderia jogar domingo e quarta? Eu acho que a fala do dirigente do Vasco da Gama, me fugiu o nome dele, ele não está errado, não. Osório. O Vasco se programou, o Vasco sim se organizou, treinou final de semana, trouxe o time antes, se preparou para jogar na quarta-feira, e se pega o Flamengo com o desgaste de viagem, tudo, isso poderia melhorar um pouquinho as chances do Vasco da Gama. O Flamengo teve mais tempo de recuperação, só vai jogar hoje 7 horas da noite, e já se preparando para a Libertadores. Vai usar o jogo contra o Vasco para dar mais ritmo para um jogo mais forte, no caso, contra o Vasco, é mais forte do que jogar contra a Portuguesa no sábado. Então, o Flamengo, com isso tudo, foi também beneficiado com esse jogo sendo na quinta-feira. E aí aumenta ainda mais as chances. É um clássico, joguei muito esse clássico. O último clássico vencido pelo Vasco da Gama, eu estava como auxiliar técnico do Vasco da Gama, com o Jorginho. Esse jogo foi lá em Brasília, a última vez que o Vasco ganha do Flamengo. Então lá se vão aí já quase 5 anos.
Foi em 2016 isso. Então, o Flamengo está, em todos os aspectos, muito à frente dessa estrutura e desse time do Vasco da Gama, e é total favorito para o jogo de hoje. Longo prazo, como foi o trabalho de desconstrução do Vasco, que tem 21 anos nesse momento, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem na rede social de um menino de 20 anos falando que me acompanha já há muito tempo. Eu falei, olha só, o declínio do Vasco tem 21 anos, começa naquela final com o São Caetano, ali o Vasco vira o fio, né? E vai acumulando fracassos que a gente vê aí, né? O resultado hoje em dia. Pode ser até que esse retorno seja mais rápido, que o Vasco consiga se reconstruir em menos do que 20 anos, mas não vai ser imediato. E é trabalho que cabe a essa nova diretoria, que recentemente assumiu o clube e que tenta colocar as coisas em dia. Mas ainda é muito início de trabalho, né? Embora me dê a impressão de que tenha um caminho, mas é muito início de trabalho ainda para a gente poder precisar que esse Vasco atual vai conseguir sair do buraco em que se meteu. Ontem a gente debateu essa questão também do clássico entre Flamengo e Vasco, e aí eu e o Mar, a gente discordou, acho que num ponto que, pra mim, o Vasco tem mais a ganhar com esse clássico do que o Flamengo. E óbvio, se o Flamengo perde pro Vasco, tem aquela coisa da zoeira do torcedor, mas a vida do Flamengo segue. E se o Vasco perde também, o Flamengo tem esse abismo. Mas se o Vasco ganha, tem esse gostinho especial. É claro que não define nada pra temporada, Marra, mas o Vasco ganhando, ele tem mais vantagens do que o Flamengo nesse momento, assim. Pra ele é mais negócio. Não, eu adoro sal. Adoro sal. Se eu pudesse o tempo inteiro, eu colocaria sal. É um ovo frito com sal, a salada eu coloco sal. Só que é o seguinte, o tempo foi me mostrando que se eu exagerar no sal, eu vou ter pressão alta. Eu vou ter dificuldade. Então, o sabor é inigualável. Eu adoro. Aquela pitadinha, mais um salzinho. Só que o tempo vai me mostrando que esse sal acumulado ali não me faz bem. Vencer dá um sabor, claro que dá um sabor. Só que dá também a ilusão. Quando eu coloco sal um pouquinho a mais, eu acho saboroso demais. E me dá a ilusão de que eu tô nas nuvens, está maravilhoso. O Vasco tem que entender que esse é apenas mais um jogo. É um jogo importante, é um clássico, é grande, é sempre bom, não dá para perder, mas uma vitória contra o Flamengo pode também dar a falsa sensação de que realmente a vida com sal, ela é maravilhosa. É claro que tem que vencer. É claro que tem que tentar vencer. Só que mais que vencer, o Vasco precisa entender como venceu e entender que tem um trajeto gigante pela frente. Uma vida inteira pela frente. Ter uma noite de prazer com um salzinho a mais é maravilhoso. Mas ter o ano inteiro e a segunda temporada e a temporada que vem na primeira divisão é um sabor inigualável. Mas se tem uma coisa aí, às vezes em um clássico assim, Eugênio, a gente fala, o time não tem nada a perder. Eu acho que o Vasco tem a perder esse momento contra o Flamengo, que era um início de uma evolução, que vem daquela boa vitória contra o Bangu, vem da classificação na Copa do Brasil, uma sequência assim que pode ser interrompida agora. Sim, acho que acima de tudo que o Vasco tem a perder, e provavelmente vai perder, é a possibilidade de uma classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Mas uma derrota ela não pode interromper um trabalho, né? Um trabalho que está começando. Esse time que a gente viu ali, escalado, ele praticamente foi definido semana passada no jogo com o Tombense, né? O próprio Marcelo Cabo falou nas entrevistas, eu vou colocar hoje em campo pela primeira vez aquele time considerado o time base, o time ideal do Vasco. E esse é um iniciozinho de trabalho. Então, se o Vasco perder, e é muito provável que perca o jogo hoje. O Flamengo é um belíssimo time de futebol, isso é indiscutível, a gente está falando aqui isso há muito tempo. É bem provável que o Vasco perca. Mas essa derrota, ela também não pode mudar o foco do trabalho. Porque o Vasco não vai enfrentar o Flamengo nos seus maiores objetivos do ano, o maior objetivo é voltar à primeira divisão. O Flamengo não vai jogar a segunda, então ele não pode se balizar por um jogo contra o Flamengo, porque não é o grande desafio dele. O desafio dele esse ano é voltar para a primeira divisão. Ele tem que continuar o trabalho independente do resultado. Se ganhar, legal, né? Não pode se iludir, mas vai ganhar um pouco mais de confiança. Agora, se perder, segue a vida, porque não é esse o foco do Vasco esse ano. Sem exagero.